Fala pessoal, aqui é o Vincent da empresa Opens Tecnologia e o vídeo de hoje é para mostrar quais as atualizações, quais as novidades aí na versão 1.0.15 do KeyManager. Vamos nessa? O primeiro item é correções de bugs, então você pode conferir quais são as correções de bugs lá no Bitbucket do KeyManager, procurando pelo repositório SnapDev, as issues estão todas lá, beleza? Partindo para o próximo é adicionada a permissão de interface completa para o usuário. Você já deve ter percebido que na última versão 1.0.14 nós colocamos um pop-up de tela informando que na versão 1.0.15 nós iríamos ativar as funcionalidades de permissão para os usuários. Então que você deveria configurar essas permissões que a partir da versão 1.0.15 isso estaria ativo. Então agora aquele pop-up some e as permissões passam a ser ativas. Aqui eu estou usando o usuário Thiago e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de permissão aplicando para mim mesmo, para o meu próprio usuário. É claro que isso vai ser meio surreal no dia a dia, mas isso é aplicado normalmente a outros usuários, né? Mas é só um ambiente de demonstração. Vamos nessa? Então aqui dentro das permissões do usuário eu tenho todos os itens que eu posso visualizar ou modificar dentro do KeyManager. A gente entende que existem essas duas possíveis finalidades, né? Você pode só querer ver as pausas ou você pode querer alterar as pausas. Então tem algumas mudanças assim, dependendo da permissão, que vão ser afetadas para o usuário. Então vamos dar um exemplo aqui. Nesse exemplo eu vou tirar as permissões de visualizar e modificar qualquer tipo de pausa e vou tirar a permissão de modificar grupos de fila, por exemplo. Vou salvar. Nesse momento eu já apliquei a permissão para o meu usuário, então o cadastro pausa, por exemplo, não existe mais aqui dentro do meu usuário. Nem um atalho aqui no meu dashboard, nem um menu no cadastro lateral aqui esquerdo. Eu tenho aqui também aquela opção que eu alterei do grupo de filas, né? Então no grupo de filas eu falei que eu não poderia mais modificar nada lá dentro. Então o botão de alterar, adicionar também sumiu, eu só consigo visualizar. Então esse é um exemplo de opções e configurações que eu posso fazer dentro do meu usuário, né? É claro que o usuário admin tem permissão ilimitada. Você pode colocar todas as permissões usando o administrador. Algumas coisas só interessantes que é importante a gente falar os conceitos de visualizar e modificar de alguns menus aqui. Eu vou citar algum deles. Por exemplo, o dashboard. O dashboard não existe a opção de você não visualizar ele. Por quê? Porque ele é a tela inicial já de quando você acessa o KeyManager. Então você sempre vai ter acesso à visualização do dashboard. Mas a gente sabe que aqui no dashboard você tem algumas ações tipo ver os detalhes dos status dos operadores, poder deslogar, poder fazer algumas ações assim. Por isso que dentro do cadastro do usuário, das permissões do usuário, eu tenho a opção de não poder modificar nada dentro do dashboard. Justamente para que ele não possa fazer nada e efetuar nenhum logoff de um usuário. No relatório, por exemplo, relatório não existe modificar dados de relatório, né? Então aqui o botão modificar já tem um item aqui do lado explicando o que é. A opção modificar nesse item corresponde a escutar gravações caso a mesma exista. Então, se essa pessoa tem permissão de visualizar e modificar, ele vai poder ouvir as gravações também. Se ele pode só visualizar sem ouvir as gravações, é só tirar a opção de modificar. Tá? No painel é um pouquinho diferente. Então a permissão modificar nesse item corresponde às opções de pausa, logoff, escutar chamada, entrar ou sair de uma determinada fila. Então todos os botões de ação do painel equivalem a modificar nesse caso aqui. Beleza? Bom, então agora eu consigo realmente criar um usuário e botar certinho as permissões que eu acredito que sejam as melhores para ele. Posso criar um usuário somente para gestores específicos, até mesmo para o usuário final, posso criar um usuário só para ele, tá? Então essa é uma das novidades aí agora na versão 1.0.15. Próximo, adicionado o agrupamento de dados das filas no relatório de fila. Essa funcionalidade é muito importante, muito legal, que já vou mostrar para vocês agora. O que essa funcionalidade faz? Hoje, quando você gerava um relatório de fila, você já tem duas opções. Você tem a opção de grupo ou fila individual, né? Então, fila individual vai mostrar a listagem de fila e o grupo vai mostrar a listagem de grupos de fila que você pode cadastrar aqui dentro do cadastro grupos de fila, né? O que é o grupo de fila? Só para a gente passar rapidamente. O grupo de fila nada mais é do que você criar um grupo com um nome que você define e quais filas fazem parte desse grupo. No meu caso aqui eu criei um grupo chamado SupDev com a fila Developer e Suporte.
Então lá dentro do relatório de fila, eu vou poder selecionar esse grupo e gerar um relatório, certo? Hoje, quando você gera um relatório dessas filas, ele gera uma aba para cada fila e tá tudo certo. É basicamente uma facilidade para você não precisar ficar selecionando as filas todo momento. Agora, quando você gerar um relatório de fila de grupo de fila na versão 1.0.15, você vai ter uma aba chamada filas agrupadas. O que é a filas agrupadas? É a junção de todas as filas que você selecionou em uma tela só. Ou seja, é um relatório unificado das filas que você selecionou. Então, no meu caso, a Developer e a Suporte se uniram em um único relatório, chamado filas agrupadas. Então aqui dentro eu tenho o total de chamadas recebidas em todas as minhas filas, as médias juntas dessas filas, todos os dados que nós já conhecemos individualmente, só que agora agrupados. Então se você tem um saque, por exemplo, que tem 5 filas, todas individuais, mas você quer saber o desempenho geral do saque, você pode criar um grupo de filas, gerar um relatório desse e ter um dado unificado de toda a sua equipe. Então aqui eu continuo tendo as parciais, continuo tendo os meus gráficos. Então esse relatório realmente é muito importante para o gestor ter uma visão mais completa e mais ainda detalhada de como que está o atendimento dele e das equipes dele. Tá, gente? Isso já está disponível na versão 1.0.15. Também a gente adicionou uma nova opção no painel de monitoramento. A próxima vez que vocês abrirem o painel, vocês vão ver essa opção aqui embaixo, últimos 5 eventos. Isso aqui nada mais é que a partir do momento em que você abre o painel de monitoramento, ele vai sempre te mostrar quais foram os últimos 5 eventos, tá? Então, quais são os possíveis eventos? Ligação entrou na fila, abandonou, saiu da fila, um atendente entrou em pausa, um atendente ficou ocupado. Então só é mais para você saber quais são os 5 últimos eventos, as 5 últimas coisas que aconteceram na sua fila. Esse dado é incremental a partir do momento que você abre o painel. Se você abrir o painel agora, ele vai estar zerado. Eu vou dar um F5 aqui, por exemplo. Esses dados não existem mais, porque eles realmente tendem a ser últimos 5 eventos desde o momento que você abriu o seu painel. Beleza? É mais para você ter uma visão um pouquinho mais completa, um pouquinho mais detalhada do que aconteceu recentemente na sua fila, tá? E a última novidade aí na versão 0.5 é adicionada a opção de notificação no Web Client pelo browser. Então agora eu consigo fazer algumas configurações no Web Client. Vamos ver junto aqui. Eu vou logar o meu operador no meu Web Client para que vocês possam ver o que mudou nessa notificação. Então eu vou colocar aqui o meu ramal, deixa eu botar aqui, o meu operador, a minha senha. Então logando já no Web Client, eu vou ter um novo botão chamado notificação. Esse botão serve para escolher quais notificações eu, usuário, quero ficar vendo. Então, por exemplo, se eu estou lá navegando em outras páginas, trabalhando com outros sistemas, eu posso escolher quais são as notificações que eu quero ver. Então agora eu estou com todas as notificações habilitadas, certo? Se eu fizer uma pausa, por exemplo, vou selecionar uma pausa aqui, o próprio browser vai me notificar. Se eu sair da pausa, o browser também vai me notificar. É claro que isso aqui serve para vários tipos de coisas, né? Então, o gestor te tirou da pausa diretamente pelo painel. Você vai saber porque você vai receber uma notificação, né? Então, mas eu posso não querer ver essas notificações. Então, eu vou desativar as notificações de pausa e agora eu posso pausar, pausa que eu quiser, posso sair da pausa, a notificação já não está mais ativa. Isso serve para quando eu finalizar uma chamada, receber uma chamada, fazer uma chamada. Então você pode fazer essas configurações, o seu usuário final vai fazer essas configurações para escolher que tipo de notificação ele quer receber na tela dele. Outra também funcionalidade importantíssima que já recebi os feedbacks de clientes que queriam esse tipo de funcionalidade. Então já está no ar e disponível para vocês utilizarem. Bom galera, essa é as novidades aí da versão 1.0.5. Se tiverem qualquer opinião e sugestão e quiserem deixar nos comentários, por favor, mandem pra gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Abraço!